O livro de ouro de Saint-Germain, capítulo 3º, Cinturão Eletrônico. Eu hoje projeto minhas palavras da radiação da grande cintura eletrônica e desde o coração da cidade de ouro a radiação dos raios gêmeos sobre os quais estão a palavra, a luz e o som. Entre parênteses, a cidade de ouro. Sobre os principais desertos existem cidades etéricas. Acima do deserto do Arizona está a cidade etérica de João, o discípulo amado. Há outra cidade sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto do Saara, e uma no Brasil, que é a cidade etérica da América do Sul. Fecha parênteses, o tempo nos alcançou rapidamente e devemos estar mais alertas a respeito dos grandes cinturões eletrônicos que rodeiam toda a criação, desde a deidade até o indivíduo. O cinturão eletrônico que rodeia a cidade de ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo que tem suficiente compreensão do princípio ativo de seu ser divino pode rodear-se com um círculo eletrônico ao qual ele pode qualificar de maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente este cinturão. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, verá que este cinturão de força eletrônica prenderia sua forma exterior e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com o grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocado pela ignorância humana. Chegou o período cósmico no qual aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação que é ação autoconsciente possui esse círculo de força eletrônica com toda a naturalidade, porém até certo grau sua força está descontrolada e por conseguinte dissipada. Ao criar conscientemente este círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas e, detendo esta força, ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir essa força, que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino. Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por este círculo mágico, porém, na medida em que sua consciência foi descendo, formaram-se fendas nó de força, causando vazamento até que o círculo desapareceu. O círculo não foi uma criação consciente do homem, era um círculo naturalmente envolvente por seu estado de pura consciência. Agora, os estudantes da luz devem empenhar-se sem vacilar e conscientemente criar este círculo eletrônico ao redor de si mesmos, visualizando-o em perfeito e sem fendas em sua construção. Assim será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade e ali receber sabedoria, amor e luz sem limites, e também aprender a aplicação de simples leis por meio das quais todo o poder criador é possível. Apesar de recomendar-se ao estudante visualizar sempre, sem jamais esquecer, o seu próprio ser superior, que é o criador da sua individualização, não alcançará nenhum resultado em seu objetivo sem que tenha recebido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como não há mais que um só Deus, uma só presença e sua atividade toda poderosa, veremos que aquele que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. Neste reconhecimento compreenderá porque se pode sentir eu sou aqui e eu sou lá, visto que não há senão um só ser divino em todos os lugares. Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra coisa que sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades ao seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, a um dos ascensionados mestres da luz ou a seu próprio eu sou. Na realidade, não há diferença porque todos são um só, mas até que se atinja este estado de consciência existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do uno, o que é impossível de ocorrer a não ser que na ignorância da atividade mental externa. Quando o estudante pensa nessa atividade externa, deve a todo momento lembrar-se que é a atividade externa da inteligência única e assim resguardar-se contra a divisão em sua própria consciência do grande e único poder divino em seu interior. Devo lembrar-vos novamente que este grande poder ilimitado de Deus não pode introduzir-se em vosso uso externo, a não ser em virtude de vosso próprio convite. Não há mais do que uma só espécie de convite que possa fazer ele fluir, em o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Quando alguém formou o círculo eletrônico ao redor de si mesmo,
Não há nenhum outro poder que possa penetrar, exceto o amor divino. Só a vossa consciência de amor divino penetra no radiante e resplandecente círculo da deidade. E através deste amor, a deidade retorna e envia sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais que ultrapassam o atual conceito do discípulo. Pois não é possível transmitir em palavras a majestade do amor, sabedoria e poder destes grandes seres. Permiti recordar-vos que o estudante, entrando no silêncio, será elevado para a radiante transcendência desta esfera interna. Por intermédio de sua visão e experiência, conseguirá compreender o que estou dizendo. A alma que possui suficiente força para vestir-se com sua armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre a sua presente consciência e essa esfera de grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. Quando tiverdes olhando e tocado o centro deste círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência destas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar sem temor cada vez qual profundamente no interior deste grande eixo inteligente do qual procederam toda a criação e todos os mundos. Há entre os homens almas fortes e valentes que compreenderão isso e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e os demais. Há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus, que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação, que a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo é Deus. Então, amados estudantes, prestai atenção ao seguinte: não vedes que o grande erro é afundar-se na ignorância do ser externo e sentir dor, doenças ou perturbações, tudo criado pelo desconhecimento e atividade deste ser externo, quanto alguns momentos de meditação fariam entender que não podem haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus, atuando na mente e no corpo? Agora vedes quão simples, ainda que poderosa, é essa consciência dentro do homem, que pode liberar o pleno reconhecimento da grande e pura atividade de Deus para mente e corpo. Isso permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula até derramar-se. Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade do vosso próprio ser interno atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para ele. Amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula do vosso corpo. Quando o vosso desejo se projeta revestido da presença de Deus, não pode falhar. Tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que o decreto, e o decreto é o reconhecimento do desejo cumprido. Eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor ou respeito ao uso deste grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer que ao usardes construtivamente, vos trará tais bênçãos que não podereis viver sem louvardes graças. Este poder está esperando vossa direção consciente. O uso incontrolado do pensamento e sentimento trouxe toda classe de dúvida. São poucos os que acreditam nisso e continuam criando o caos em seus mundos com seus pensamentos e desejos descoordenados, quando poderiam tão facilmente como respirar, voltar a usar seus pensamentos construtivos, motivado com amor, e construir um paraíso perfeito no período de 2 anos. Até a ciência comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses, através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, deveria ser impossível que desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. Usai decididamente vosso domínio e poder divino e sede livres. Não podeis manter esta liberdade perfeita a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Dou-vos um conselho, que compreendido por indivíduo irado e desarmonioso, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. Em troca, a pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com seu equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo, a seu mundo e suas atividades.
Eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade e atividade externa um canal de incessante fluxo de pura essência que vem da divindade. Isto, por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços conhecido por poucos seres que estão conscientes do significado deste trabalho para a humanidade. Aquele que está tentando alcançar o centro do círculo eletrônico chega a ser um manancial contínuo e sua radiação é uma bênção para a raça humana. Assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus através dos quais foi derramada essa essência para bênçãos dos que não compreenderam a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham às gotas na fenda de uma represa. Na medida em que se mantém a consciência firme, na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume d'água passa e no final todo obstáculo é eliminado, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se porque não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo e ali se acumula, esperando a oportunidade de manifestar-se mais e mais. Desse modo, o estudante da luz, além de sua própria atividade de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer, num poço artesiano de cujas profundezas flui essa grande essência de Deus. Os estudantes devem, a todo momento, recordar que não importa tenham cometido erros, Deus jamais critica ou condena, mas em cada tropeço diz: levantai, filho, e começai novamente. Continue tentando até que consigais a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. Sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Sendo Deus todo o amor, tem uma infinita paciência e não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Tal é o amor e a liberdade da qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que é através do poder de gerar conscientemente o amor divino. O amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que com uma grande força acumuladora está sempre esperando uma ruptura na consciência através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da cidade dourada, situada no plano etérico sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam. O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios. Que o divulguem junto com esta advertência. Usai esta afirmação: eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Usai-a como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui, eu sou lá. Decretando em tudo o que desejais realizar é uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência de separatividade.